Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome. Gente, vocês viram que violência? Oi, antes de mais nada, né? Que é tanta violência que a gente acabou de ver que a gente fica até um pouco assustada, né? E ó, essa violência é contra as mulheres. E é sobre isso que eu vou falar no programa de hoje. Por isso eu trouxe aqui a minha convidada, a doutora Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Doutora Fernanda é delegada aqui em Paranavaí. E nós vamos estar fazendo vários programas, não é? Sim. Para falar com vocês, principalmente as mulheres. Principalmente não, as mulheres. Os homens também, porque às vezes na família, a família vê tantas coisas entre uma irmã que namora um cara violento, um pai que vê a filha com um namorado violento e acaba que esse programa sendo interessante para todo mundo. O que a gente vai falar aqui é explicar direitinho o que você não deve aceitar e quais são os seus direitos se você, por acaso, tiver algum tipo de violência. Então, nós vamos estar fazendo vários programas. Se você quiser contar a sua história para nós, não precisa colocar seu nome verdadeiro. Manda a sua história escrita ou faz um vídeo e manda pra gente se inteirar e poder conversar. Porque é conversando que nós vamos ter menos vergonha. Porque eu acho que acontece muito isso, né, doutora? Das pessoas terem vergonha de ir na delegacia, às vezes, fazer uma denúncia, fazer alguma coisa, porque elas acham que vão ser expostas. E é tudo isso que vocês não vai acontecer com vocês. Então, a intimidade entre nós, eu sou só um portal de ligação entre vocês e a doutora Fernanda, para que fique muito íntimo, para que se acontecer alguma coisa desse tipo que a gente viu no vídeo, vocês não deixar passar barato. Vai na delegacia e vai atrás dos seus direitos. E tudo isso começou, falando em direitos, com uma mulher chamada Maria da Penha. E a gente vai falar dela um pouquinho agora, que é a tal da Lei Maria da Penha, não é, doutora? Me fala um pouquinho dessa lei. Isso. A Lei Maria da Penha, que é popularmente conhecida dessa forma, é a Lei 11.340 do ano de 2006. Ela trouxe vários avanços para nós mulheres. Tem muita coisa a melhorar, mas trouxe várias mudanças. Ela surgiu por conta, especialmente de um caso que ficou muito conhecido no Brasil, que é o caso da Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é uma mulher nordestina que tinha um grau de instrução elevado, ela é uma farmacêutica, né? Uhum. E ela era casada com um professor universitário. E ela sofreu várias violências dele, tentativas de homicídio, e o Estado demorou a fornecer uma resposta, porque ela sofreu as violências, denunciava, porém ele não ficava preso, não tinha nenhuma resposta. E ela não conseguia largar dele também, né? Que acontece muito isso, a mulher tá lá tomando pancada e tudo mais, põe o cara pra fora e ele volta. Sim, durante anos ela sofreu essa violência, as filhas dela também. Nossa. E depois dessa tentativa de homicídio, em duas ocasiões ele tentou matá-la, até mesmo eletrocutada, ela ficou paraplégica. E mesmo assim, com todas essas barbaridades, ele veio a ser condenado tempos depois, por 8 anos, só por conta desses crimes, e ficou cerca de 2 anos preso. Em 2004 ele livrou-se solto, né? Nossa. Foi solto. E aí foi constatada essa ineficiência do Estado brasileiro, porque não dava uma proteção adequada às mulheres. E o Brasil, Brasil, Estado, foi condenado internacionalmente por conta disso, que é algo totalmente vexatório, né? Um país ser condenado por conta disso. E aí surgiu em 2006 essa lei, que é a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo conceder maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, que estão numa situação de vulnerabilidade e que tenham estímulo para ir para a delegacia, procurar seus direitos, denunciar. Porque antes o que acontecia? A mulher ia na delegacia, num caso de lesão, de agressão, como nós vimos nos vídeos. Ia na delegacia e não era feito, na maior parte das vezes, se era só uma agressão física, não era feito um flagrante, ele não ficava preso, o agressor. Então eles saíam juntos da delegacia.
E qual o estímulo dela ir na delegacia e denunciar, sendo que ela sabia que se ela fosse lá, ele poderia se tornar mais violento e acontecer um crime mais grave. Então era feito um procedimento simplificado. Por exemplo, se eu e meu vizinho trocamos agressões, nós vamos para a delegacia, assinamos um termo, né, de comparecimento posterior ao fórum e nós somos liberados. Mas nas situações de violência doméstica, são situações mais difíceis, né, de convivência. E a mulher, que na maior parte das vezes é vulnerável da situação, ela não tinha o estímulo porque ela voltava junto com esse agressor. E com a lei, caso haja um crime praticado contra a mulher na situação de violência doméstica, que é âmbito doméstico ou familiar, por exemplo, maridos, marido e mulher, ex-conviventes, até mesmo pai e filha, avô e neta. Homem que bate mulher, não importa quem seja, pode ser um amigo na rua, ela vai lá... Amigo não, é a situação de âmbito doméstico, por exemplo, que mora junto, não tem um vínculo de parentesco, mas mora junto, ou a situação de parentesco, ou a situação familiar, no caso, entre os familiares. E a mulher tem que estar numa situação de vulnerabilidade. E até, às vezes, se a mulher for vulnerável, nos casos de relacionamento homossexual, ou uma filha que bate na mãe muito senhora, e se for comprovada essa vulnerabilidade, a mulher também se encaixa nos casos da Lei 11.340. Ai, gente, tem tanta filha que, olha, dá uma vontade de cacetar e matar. Aí dá vontade de pegar ela e bater. Eu tô falando anti-violência, mas de vez em quando dá vontade. Porque eu vejo uns vídeos que tem umas filhas que pegam as mães velhinhas e maltratam. Gente, que ódio que eu fico, que vontade de voar no pescoço dessa pessoa. Então, esse tipo de crime se encaixa na Lei Maria da Penha. Dependendo da situação, se for comprovado uma senhora que às vezes é vulnerável, não tem condições de se defender e está numa situação de vulnerabilidade maior do que a filha. Nesses casos, vamos denunciar, então. No caso concreto, a gente analisa se é a situação ou não de violência doméstica e familiar, mas não é só caso de violência, também a gente tem as ameaças, que são muito frequentes, e as ofensas, xingamentos. Então, são vários. A gente fala violência, a gente pensa violência física. Mas igual a gente viu no começo. Então, a partir de que momento a mulher já pode ter um bate-papo tete a tete com a doutora Fernanda? Vão ficando íntimas da doutora Fernanda. Tá vendo como ela é uma gracinha e um doce? Não vai ser escândalo, tá? Você vai lá, conversa só com ela. Não vai sair para ninguém, esqueça, mas a sociedade vai saber, vai nada. Você vai só conversar com ela, vai ser tomadas as providências ali. Ó, fica de olho, cuida dos seus direitos, cuida da sua pele, né? Não vamos ficar roxa à toa, não. Mas a gente está falando realmente de ficar roxo, de agressão física. Não é só agressão física. Então, a partir do momento que ele xinga, que ele ofende moralmente, também vale? Sim, são vários tipos de violência. A gente tem a violência física, que são as agressões, violência psicológica, que são as ameaças, bastante comuns ali na delegacia. Que tipo de ameaça? Ele tem que ameaçar que vai bater nela? Ameaça, de qualquer tipo de ameaça. As mais recorrentes são as ameaças de morte, mas a ameaça de que vai fazer algum mal injusto e grave a essa mulher. Seriam basicamente esse tipo de ameaça. Mas a maior parte ou ameaça de morte, ou matar alguém da família. Esse tipo, são ameaças que são graves realmente, né? Injustas e graves. Ofensas, que são a violência moral, os crimes contra a você é uma vagabunda, você não sei o quê. Pode. Também, são os casos de injúria, calúnia, difamação. Se for injúria, né? Se não for injúria... Também não pode, porque aí já seria grosseria. Não pode de nenhum jeito. Da mesma forma que a mulher também não pode agredir verbalmente o homem, ela também não pode ser agredida, né? E daí temos os casos de violência patrimonial, os furtos, que acontece, né? Quando eles separam, às vezes é questão de partilha de bens, mas leva algum bem que era da mulher, que era propriedade dela, também são os casos de violência patrimonial. Aí vai em você que entra nessa delegacia de mulher. Exatamente. E os casos de violência sexual que às vezes as pessoas estranham, né? Conviventes, praticou um crime sexual contra a mulher, mas se for um caso, se ela não quer manter relação sexual e é uma relação forçada, ainda que casados, porque a mulher não tem um débito sexual, ela tem o direito de se manifestar. Se não quiser ir a violência, né? De fato tem que haver essa relação sexual não consentida, ainda com o companheiro ou ex-companheiro,
também são os casos de... Sim, tem homem muito vagabundo, né? Que acha, eu tenho meus direitos, eu vou lá e vou fazer. E é estupro. Então, se você fez alguma coisa, se ele te obrigou a fazer alguma coisa e você não quer fazer, aconteceu, você relevou, conversou, olha, não faz mais, não tem mais conversa, põe pra fora da tua casa, vai na doutora, já faz um boletim de ocorrência para não voltar e não te perturbar a paz. Porque muitos homens, quando têm essa mania de fazer essas coisas, eles se sentem os donos da situação, os donos de você. E ninguém é teu dono. Tua mãe e teu pai não te criou para você levar porrada de marmanjo, não é? Porradinha de marmanjo não rola. E nem ficar sendo ofendida. Imagina, se dá o valor. Vamos nos dar o valor. Por isso esse programa foi feito para você, mulher, para a gente poder saber nos defender e saber quais são os nossos direitos. Já vai se acostumando, como eu falei, com a carinha da doutora Fernanda. De vez em quando vai lá bater um lero com ela. Me fala uma coisa, o índice de mulheres que vão te procurar na delegacia é grande? Sim, é um número, eu considero bastante elevado. Se nós verificarmos as taxas de outras cidades de mesmo porte, não sei se é ainda, mas dados de 2014 indicavam que Paranavaí era a delegacia da mulher do estado do Paraná com o maior número de inquéritos por habitantes. Nossa! Então, a demanda é muito grande aqui na comarca de Paranavaí, né, que abrange a cidade de Paranavaí, Tamboara, Nova Aliança e Amaporã. Então, hoje nós temos cerca, né, a média, em 2017 até o momento, são 76 boletins de ocorrências por mês. Por mês. Então, é um número alto e não são todas essas ocorrências que se tornam inquéritos policiais, porque muitas vezes a mulher vai lá, no dia registrou o BO, mas no dia seguinte não quer dar prosseguimento, né? Então, fez as pazes. E é aí que acontece. Em alguns casos, de fato, há reconciliação, mas em outras vezes, principalmente nos casos de agressão, vai se tolerando, né? Ela quer renunciar, mas nos casos de agressão ela não pode se retratar. Se nós demos início, foi registrado o boletim, prosseguimos com a investigação até o fim. Porém, nos casos de ameaça, injúria, que é o xingamento, né? Aí, se ela quiser se retratar, ela tem. Você falou que vai até o fim, se for comprovado que houve agressão física. Até o fim seria o quê? O fim é o quê? Ele vai preso? Ouvir todo mundo. Na verdade, a gente faz a parte de investigação. Porque a gente colhe elementos de informação, seria provas, vulgarmente falando. Verificar se ela foi OML, quando ela registra o boletim e vai até a delegacia, na maior parte das vezes nós registramos fotografias das lesões, ou ela traz pra gente as fotografias. Se ele falar assim, não, mas ela fez isso sozinha e eu não fiz isso nela, ela que se machucou, ela que fez, porque quem que vai provar? Isso, por isso é importante ir ao EML, né, que é o médico legista, vai atestar, porque se foi a autolesão ela mesma se lesionou, o médico legista. E se ele falar assim, tá, não foi autolesão, mas não fui eu. Daí fica a palavra dele contra dela, dependendo, às vezes tem testemunhas que podem falar a respeito da vida do casal, se era conturbado ou não. Então, assim, nós vamos tentando colher provas aqui, provas ali, chegando ao final da investigação, vemos qual é a probabilidade, se a versão dela se sustenta ou se a versão do suspeito, porque muitas vezes tem as mulheres, não são todas, lógico, mas tem as que procuram a delegacia e de fato a situação não ocorreu, querem prejudicar o suspeito. E nesses casos, teve uma situação em Paranavaí que a situação se reverteu, porque ela mentiu, o suspeito trouxe as provas que ela de fato estava mentindo, prints de conversa do aplicativo WhatsApp, né? E aí ela foi interrogada e depois de fato, eu menti, eu quis prejudicá-lo, agora eu me arrependi. Mas como ela denunciou ele falsamente, tem um crime de denunciação caluniosa, cuja pena é de 2 a 8 anos, né? Meu Deus! E ela foi indiciada por conta disso, né? Nós remetemos ao fórum para que fosse analisada a situação. É lógico que não é qualquer mulher que vai narrar, eu tenho medo de ir porque eu não vou saber provar, não vou conseguir provar e eu vou ser prejudicada ou vou ser condenada. Não, lógico. Mas aquelas que o homem consegue comprovar, ela está mentindo, tem provas aqui que ela está mentindo, não aconteceu isso? Então, ela pode também sofrer as consequências, né, de denunciar falsamente uma situação que de fato não aconteceu. Ai, mulheres, não sejam mentirosas, não. A gente já tem uma vida tão difícil. E se você tiver que ficar mentindo que ele te agrediu, pra quê? Que fim vai levar? Larga a mão dele e vai viver tua vida, a vida que segue. Nós somos mais, não é? Não deu certo aqui? Paciência. Vai vivendo a vida, uma hora aparece uma outra pessoa bem melhor pra você. O negócio é ter autoestima. A minha parte no programa é falar pra você ter autoestima, ter amor próprio, correr atrás dos seus direitos, mas inventar não, que é muito feio. Aí já parte das mulheres
né, as mulheres mentirosas aí não é legal. Vamos nas mulheres reais, as mulheres que estão realmente sofrendo agressões, que estão realmente precisando da ajuda da doutora Fernanda. Você citou Tamboara, vou te contar um negócio. Gente, aconteceu essa semana lá em Tamboara, semana passada. Uma moça que era de lá estava morando em Curitiba. Eu fiquei chocada, assustada, a Tamboara toda ficou chocada. Eu não a conhecia, mas um monte de gente que conhecia falou que ela era uma graça de pessoa, uma menina do bem, uma menina toda educada, fofa, amiga dos amigos. E o marido dela matou ela de tanto bater e depois deu facadas nela na frente de um filho de 13 anos e de 7 anos. E esse casal disse que brigava, tinha brigas recorrentes, ela tinha terminado, aí depois ele resolveu dar uma chance a ele de novo, voltaram e ele talvez, não sei a história direito, estivesse usando drogas, era muito ciumento e tal, acabou matando. Então você veja bem, quando existe assim índices muito altos de muita briga, de muita violência física, ou é caso de parar, pensar assim, vale a pena a gente continuar e não vai ter mais briga, porque eu não sei como é que rola. Às vezes a gente está falando, mas o casal quer continuar. Mas se quer continuar, tem que realmente fazer uma mudança geral, vai para um psicólogo, tenta ver se vocês realmente não têm a violência dentro de vocês, se vocês querem ter uma vida bacana, conversa, fala, ó, brigar de briga nunca mais e ver se dá. Se não der, a melhor opção acho que é separar, né, doutora Fernanda? Isso, tem um limite, né? Às vezes é difícil saber esse limite. A partir do momento, a discussão entre o casal é algo totalmente comum e todos os casais têm discussão, né? A questão é que a partir do momento em que a discussão atinge um outro nível de ameaça séria, né? Ameaça crível, de uma lesão corporal, de uma agressão física, né? Que seria qualquer tipo desses crimes, aí a gente orienta a procurar a delegacia, porque nós vemos um índice de reincidência muito grande. Então, quem agride uma vez, não fica geralmente naquela vez, agride novamente. Então, nós vemos várias mulheres ali que dão uma chance, mas vai lá e daqui a um mês tem outro boletim de ocorrência. Então, tem que saber a situação. É uma discussão simples? É lógico que você não vai procurar a delegacia porque... por uma discussão simples, exatamente, né? É uma discussão de casal. Ou você acha que dá para contornar? Então, tenta contornar. Agora, a partir do momento que vê que não dá mais, que você precisa se amar, que você precisa enxergar que você tem que seguir daí para frente sozinha, acho que a melhor opção é largar de vez. Se continuar ele insistindo, bater na porta e ameaçar com violências, aí não tem o que fazer. Isso, e a mulher vai até a delegacia e nós encaminhamos o pleito dela de medidas protetivas, caso elas queiram. As pessoas ouvem muito falar, né, as medidas protetivas. Há várias possibilidades de manter o homem afastado da mulher, né? Nos casos, é muito comum o juiz fixar uma metragem mínima de distância entre a vítima e o agressor, determinar que o agressor não mantenha contato com a vítima, com os familiares. Tá, e se ele ultrapassar esse limite? Aí, o que acontece? Nós orientamos, o ideal é ligar para a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, que é bem ativa aqui em Paranavaí também, para que encaminhe a situação na delegacia na hora, para relatar a ocorrência. Ou se não houve uma situação na hora, não foi acionada essas equipes policiais na hora, ir até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e nós encaminhamos ao juiz, né? O juiz toma ciência a respeito dessa situação e o juiz, a depender do seu entendimento, pode decretar uma prisão preventiva desse agressor. Ah, tá. Bom, já é muita coisa, né? E logo no começo, você falou que 2006 que começou essa lei vingar, eram homens que atendiam na delegacia da mulher. Agora são apenas mulheres, né? E as mulheres não se sentiam muito constrangidas em chegar e denunciar, porque às vezes o homem já era meio machista, o delegado era meio machista, então era toda uma estrutura diferenciada. Agora não, agora tem um setor onde você vai conversar só com a doutora Fernanda, é um setor que você vai se sentir bem à vontade, ninguém vai ficar te olhando, duvidando. Claro que a tua história vai ser consultada para ver se realmente é real, né? Porque hoje em dia as pessoas estão meio malucas. Mas constatando que ela é real e tudo mais, você vai ter toda uma segurança. O ideal seria uma delegacia em um local separado, né? Uhum. Em Cianorte nós temos, em Moarama nós temos, aqui em Paranavaí ainda não, né? Ainda não. Mas é um compartimento separado. Infelizmente, por conta de pessoal, o boletim de ocorrência ainda é registrado no setor da delegacia, da 8ª subdivisão.
Porém, as oitivas, o pedido de medida protetiva que nós encaminhamos ao judiciário é todo colhido, o depoimento é todo colhido na Delegacia da Mulher. Então, são profissionais mulheres que fazem esse atendimento, que é uma política nacional, assim, é o ideal por conta para a mulher ficar mais à vontade e se manifestar ali da forma livre, sem qualquer tipo de constrangimento. E ficar bem livre, né? Isso é bom pra gente, né? Ó, então faz assim. A doutora Fernanda está aqui. Nós vamos ter sempre programas. Se você quiser contar suas histórias, dividir com a gente, para que a gente possa ajudar o maior número de mulheres possível, é legal a gente ter essa conversa, tipo em casa mesmo, compartilhar, porque só falando é que a gente pode vencer as barreiras do medo, dos preconceitos e uma ajudar a outra. Então vamos fazer esse pacto, todas nós, vamos ficar juntas, vamos contar nossas histórias, dividir nossas experiências e uma ajudar a outra e não vamos cair, não vamos ficar assim com medo, porque já existe uma lei que nos protege, já existem pessoas que vão nos ouvir e que vão cuidar da gente, tá bom? Doutora, deixa eu te falar alguma coisa importante hoje, embora você venha o mês que vem de novo. Eu oriento as mulheres, né, caso queiram, procure a Delegacia da Mulher, se não sabe se é situação de crime ou não, se é ali que deve procurar, eu oriento aí até a Delegacia da Mulher e nós encaminhamos ao setor competente, se não for da nossa atribuição. E nós temos os canais de denúncia anônima também, o mais conhecido é o Disque 180, caso as mulheres não queiram registrar o boletim, né, tem essa alternativa, e o Disque 100, que também nós recebemos essas denúncias e intimamos posteriormente a mulher para comparecer à delegacia e relatar o que de fato aconteceu. Ela disse que então 180 e conta o que aconteceu com ela. Oi, aqui é a Ana, levei um monte de pancada, não sei o que, não sei o que. Ou uma conhecida, de uma vizinha, de alguém que não quer ir à delegacia. Então, uma alternativa de não quero registrar o boletim de ocorrência por hora, nós temos essas situações esses canais de denúncia anônima. Legal, né, gente? Então tá aí. Mais um programa para vocês e agora a gente promete que vamos estar sempre juntas para nos ajudar, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo programa. Tchau! 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex!